Boa noite, boa, boa noite, irmãos. Conseguem me ouvir? Bom, vamos dar início ao culto de adoração. Vou pedir o irmão Alexandre para estar orando aí a Deus, agradecendo a oportunidade de podermos cultuar a Deus e para estar abençoando essa noite. Bom, hoje vamos começar com a leitura bíblica responsiva. É lá no livro de Salmos, capítulo 29. Os versículos já estão impressos aqui nos slides. Então, eu vou estar lendo um versículo, a igreja lê o próximo, até finalizar. Então, diz assim, Salmos, capítulo 29, versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, ao Líbano e Sião, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Todos, o Senhor dará as forças ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Vamos nos colocar de pé para estar cantando o primeiro cântico dessa noite. Oferta de amor. Sacrifício
Amém, irmãos. Podem se assentar. Ó, interessante, hein? Essa canção, ela obriga a gente nos dispormos, né, como sacrifício a Deus, e ela obriga a gente a cantar 2 vezes a mesma estrofe para confirmar aquilo que a gente está afirmando. Então, lembrem-se, irmãos, das declarações de amor que a gente faz para o nosso Deus, que não seja da boca para fora, que a gente busque, que a gente busquemos ser verdadeiros adoradores, tá? Continuando a parte de louvor, vamos louvar o Senhor com o grande é o Senhor.
Bom, todos sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Seguindo para a parte de avisos, quarta-feira agora a gente vai ter uma oportunidade de estarmos orando em conjunto. Vai começar às 7h30, então eu peço aos irmãos que aproveitem essa oportunidade para a gente estar abrindo os nossos corações em conjunto, entregando para Deus das nossas ansiedades, né? Dos anseios e desejos e vontade que a gente tem. Como o pastor Atos comentou, né, de manhã, né, o culto de oração é um dos cultos mais, acho que não sei se é o mais importante, porque é o culto de adoração, mas ele é imprescindível. Então todo mundo aqui precisa de cultuar a Deus, né, em forma de oração, aproveitar que o véu foi rasgado, que as oportunidades de podermos estar com Ele estão abertas, tá? Então venham. Domingo de manhã vai ter a escola bíblica dominical, que vai começar às 9h da manhã. Domingo à noite também vai ser um culto importantíssimo, que vai ser o culto de adoração e ceia. Então já prepare o coração de vocês durante a semana, né, para sondar ele, ver o que aconteceu nesse mês, que vocês possam estar tentando aprimorar, né? Falar assim, nossa, esse mês eu vacilei nisso, como que eu posso maquinar, né, para não falhar mais, como que eu posso estar honrando o meu Senhor, porque domingo agora a gente vai poder ceiar, tá relembrando do sacrifício de Cristo. Mais uma vez a gente reforça o encontro regional de mulheres aqui em Uberlândia. Podem levantar a mão todas as mulheres que vão participar nesse dia, que já fecharam, levantar a mão. Ok. Porque a gente tem poucas mulheres também aqui na nossa igreja. Levanta a mão aí os homens que também cativaram aí as suas esposas a participar. Mais uma vez, esse encontro ele é importante, tá? É uma oportunidade que as mulheres têm aí de poderem ter comunhão ali, falar ali das mesmas coisas e tratar de assunto que no âmbito de vocês, né, vão estar se sentindo mais à vontade. Beleza? A gente vai ter a conferência de aniversário aqui da nossa igreja. O tema vai ser a igreja porque em Cristo morreu. O preletor vai ser o pastor Bill, tá? E já vai ser nesse próximo mês. Então os irmãos que quiserem se dispuser de ajuda, pode estar conversando, procurando o pastor Jamil, o pastor Atos, eu, a Antonieta, para estar organizando ali. Se quiser se dispor para fazer alguma coisa, pode procurar a gente. Nesse próximo sábado, a gente vai ter um encontro de homens que vai ser lá na Igreja Batista Emanuel, lá no Roosevelt, tá? O tema vai ser Sacerdotes do Lar. Vai começar com o pastor Atos, tá falando sobre esse tema. E nesse sábado, os irmãos que quiser participar, vamos estar reunindo aqui na igreja, e a gente vai de comboio para lá, tá? Da mesma forma, os irmãos que quiser participar, pode conversar comigo, com o pastor Jamil, o pastor Atos, e a gente se organiza, tá? Irmão Ricardo, vamos aproveitar. Ok, finalizando essa parte de avisos, irmãos, vamos cantar esse cântico, Guarda o Meu Coração. Quando o dia
Amém. Vamos recitar o versículo do mês. Hoje é o último dia para a gente estar recitando ele. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, para a gente estar recitando ele bem forte e que a gente tenha cravado ele no nosso coração, entendido que ninguém pode nos acusar após a gente ter sido salvo por ele, né? Que a gente pode confiar em Cristo porque ele é digno e ele está à direita de Deus. 1, 2, 3 e... Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Romanos 8:34. Amém, irmãos. Ainda de pé, seguindo para a parte de avisos, o versículo de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, né? Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E enquanto a gente canta esse cântico, Cristo satisfaz, a gente cantar ele forte, os irmãos têm a oportunidade de estar ofertando a Deus, que é pelos gasofilaços, ou então pelo QR Code lá atrás. Ok? Então... Ora agradecendo. Senhor Deus, por exemplo, maravilhoso, Pai. Obrigado, meu Pai, por mais essa vida, Senhor Deus, pela proteção, por tudo que o Senhor faz por nós, que não merecemos nada, sendo pecadores. Ó Pai, abençoe o teu fé que é para a tua obra, multiplicar, e brilhando por nós. Abençoe também, Senhor, a palavra também, para seguir pelo servo, ó Senhor. Amém. Podem se assentar. A gente vai cantar o último hino da noite, antes da mensagem ser entregue ao pastor Jamil.
Obrigado, instrumentistas. As crianças vão sair? Vão sair de 10 anos para baixo. Com quem? Com a Estela e com a Antônia. A Karine também. Então as crianças podem seguir as professoras? Eu entrego a palavra para o pastor Jamil. Boa noite, irmãos. Muito bem. Enquanto eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias para Romanos capítulo 9, de 1 a 3. Romanos 9, de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra. Eu vou colocar aqui, porque quem não tiver ali, né? Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Amém? Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e rogamos que o Senhor venha estar dando-nos, ó Pai, a graça de aprendermos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, semana passada nós demos uma passada geral nesses 3 capítulos que vão seguir aqui, Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, porque na verdade são 3 capítulos que está falando da imutável, Deus como imutável, que não muda, e aí vai falando várias coisas em relação a esta verdade que nós já estudamos. Também vimos, irmãos, que este capítulo ele tem tudo a ver, que esses 3 capítulos tem tudo a ver com o capítulo anterior, capítulo 8. Vimos que o capítulo 8 ele tratou da nossa salvação, justificação em termos pessoais e também em termos do ponto de vista de Deus. Ele termina falando realmente que o que Deus fez. Deus fez tudo, certo? O homem só vai entrar no plano da salvação, o homem só vai entrar na chamada, certo? Então quando Deus me chama, aí sim eu exerço fé e tenho a fé no Senhor Jesus Cristo, e pela sua graça, né, que Ele me chama, eu chamo de graça irresistível. Ou seja, porque para quem que Ele é irresistível? Para aqueles que estavam na mente de Deus, foram predestinados
E aí Deus chamou esse de forma eficaz. Ele tem a chamada geral, ele chama todo mundo, alguns vão continuar resistindo, mas quando chega um ponto que a pessoa fala assim, não consigo mais, você mesmo, talvez da sua experiência, talvez você já tenha resistido, certo? Mas chegou um ponto que você não pôde mais resistir ao chamado de Deus, tá certo? Então você entrega a sua vida ao Senhor. Então nós vimos também que os capítulos 9, então eles no 9, 10 e 11, ele vai tratar agora de uma perspectiva do povo dos gentios e o povo de Israel. Ele vai tratar nessa perspectiva, não é mais algo pessoal, certo? Apesar de nós podemos aplicar pessoalmente também, nós vamos fazer essa aplicação hoje nesses 3 versículos, mas ele já começa falando para Israel como nação. Então quando a gente vê aqui, ali por exemplo, lá no finalzinho do capítulo 11, nós vemos ali que ele enxertou os gentios, ele usando a figura de linguagem do enxerto, né? Nós como oliveira brava fomos enxertados na oliveira, na boa oliveira, e aí ele fala assim, olha, você agora está firme por causa da fé, Israel está fora por causa da incredulidade, mas veja que você não caia, porque assim como eles foram cortados, você também pode ser cortado. Aí eu falei assim, mas gente, contradisse o que ele disse no capítulo 8? Não, ele está falando como povo, como nação, como gente. Então o tempo dos gentios vai chegar a um ponto que vai cessar, certo? Então é nesse sentido, você cortado, não vai ter mais chance, acabou a chance, certo? Então nesse sentido, não é no sentido pessoal que eu vou, então, senão eu vou entrar em contradição com o capítulo 8, porque o capítulo 8 os irmãos lembram que ele começa falando para nos dar a certeza da salvação, só vai crescendo os argumentos, vai crescendo, e quando chega lá no finalzinho, ele fala do ponto de vista de Deus. Quando ele fala para nós do ponto de vista de Deus, foi Deus que preordenou, foi Deus que predestinou, foi Deus que chamou, foi Deus que justificou, foi Deus que glorificou, não tem como eu ter dúvida da minha salvação, porque a salvação é uma obra de Deus, certo? Agora, as portas estão abertas a todas as nações, certo? E a Bíblia fala de um tempo, que é o tempo do gentio, mas nós vamos chegar lá, vamos estar falando sobre essas coisas. Não sei quando, mas é muito tempo, né? Porque são 3 capítulos, ok? Então agora nesses 3 versículos, lembra que nós falamos que o apóstolo Paulo sempre começa o capítulo 9 falando particularmente para o seu povo de Israel, o capítulo 10 ele começa também, e o capítulo 11 também. Então ele sempre faz algo pessoal em relação ao seu povo. E aqui no capítulo 9, do versículo de 1 a 3, ele tem este propósito, falar com eles pessoalmente. Aqui nós temos 3 propostas, né? Então, na verdade, nós vamos estar aqui explicando o que esses versículos estão dizendo, por que Paulo falou, por que ele falou isso e para que ele falou isso, qual que é a prática disso, como é que eu posso aplicar isso na minha vida, certo? Então, como é que eu vou aplicar isso na minha vida, o que isso tem a ver comigo? Certo? Essa é a última parte. Então a nossa proposta hoje, esses 3 pontos aqui, certo? Para a gente estar podendo compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Então nós vamos começar com o que vai iniciar lá no versículo 1. E ele fala, em Cristo digo a verdade. Então veja, Paulo começa, veja o argumento dele, vou ler o versículo 1 para vocês verem. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então ele chega a argumentar para que eles acreditem naquilo que ele está falando. Por que isso? Será que ele digo a verdade, é como se estivesse jurando?
Não, juro aqui que eu estou falando a verdade. Certamente que não, porque ele sabia muito bem que a palavra de Deus ensinava sobre o juramento, que não se deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, de acordo lá com Mateus 5, 34, 37. A palavra do cristão não pode ser essa pessoa, do crente verdadeiro, do Filho de Deus. Então tem que ser uma palavra certa, ou sim ou não, certo? Não é talvez. Então quando você fala, eu vou fazer isso, você faz isso, certo? Agora, se de tudo foi impossível, aconteceu alguma coisa que não deu para você fazer, você tem que simplesmente avisar que você não vai fazer. Mas a palavra do cristão é sim, sim, não, não, certo? Então ele estava fazendo uma declaração séria e solene, que ele fala assim: em Cristo, estou na presença de Cristo. Então isso aqui é muito importante. Então não é que ele estava falando assim, em nome de Jesus, eu estou falando a verdade, eu juro, não é isso não. Então eu estou na presença de Cristo. Irmãos, já pensou, a pessoa às vezes fala uma mentira para alguém, mas se você está na presença da pessoa, é fácil mentir? Tem gente que mente, tem gente que é cara dura mesmo, mas tem gente que mente na cara em frente do outro, mas é mais difícil, não é? Pessoa, porque não é só a boca que fala, os olhos também, né? As mãos falam, o corpo fala, certo? Então a pessoa nem precisa falar que está mentindo. Você fazendo a leitura do corpo dela, ela pode estar falando uma coisa, isso é mentira, certo? Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa começa a falar e começa a gaguejar, você já viram alguns repórteres começando a gaguejar? Os repórteres não gaguejavam, agora está todo mundo gaguejando. Por quê? Porque estão mentindo. É uma das coisas. Nem a fala eles conseguem manter firme, né? Então, porque estão mentindo. Então, mas isso é o mundo, isso é normal, o mundo mentir. Normal que eu falo assim. Não deveria ser, né? Mas isso acontece. Mas o cristão, eu estou na presença de Cristo. Irmãos, eu tenho que ter essa consciência que eu estou 100% na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Você, quando termina o culto, você agora eu vou para minha casa, sair, estou na presença de Deus só lá na igreja. Não. O Espírito Santo de Deus habita em você, certo? Ele vai estar te acompanhando. Você está na presença dele. Então isso é muito importante. Então Paulo usa esse argumento para mostrar, em Cristo digo a verdade. Eu estou falando a verdade. Então, como eu já disse aqui, o ponto 3 fala assim: alguém que está em Cristo, ele fala sim, sim, não, não. A Bíblia fala que o que passar disso vem de quem? Do maligno, tá? Então a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então suponhamos o seguinte, vamos pensar até nos contratos financeiros. Você tem um contrato financeiro entre um irmão e outro. Se você é crente de verdade, o outro também nem precisar assinar documento. A sua palavra deve valer muito. Mas hoje está difícil, porque muitos que se dizem cristãos são os maiores caloteiros, né? Então você não sabe. Mas se você confia, se você se conhece, então isso é importante. Então, às vezes, a pessoa, existe na igreja pessoas que realmente não cumprem esse mandamento. Todos nós somos falhos, né? Algumas pessoas às vezes nisso. Então aqui é sim, sim, não, não. Ponto 4. Você sabe que Cristo vê enquanto você fala. 1 Timóteo 6,13, nós vamos estar lendo aqui essa passagem. Se alguém ler, achar primeiro que eu, pode ler, pode me ajudar aqui. 1 Timóteo 4,13. 4,13. 6,13.
Ainda bem que eu escrevi. 6,13, isso. Ninguém achou, não? Mando-te diante de Deus que todas as coisas verifica, de Cristo Jesus, e diante de bons afirmados, deu testemunho de boa confissão. Ok, então, ele deu testemunho de uma boa confissão, ele sempre falou a verdade ali, certo? Pôncio Pilato estava ciente que ele era inocente. Ele o condenou porque ele quis agradar as pessoas, certo? Então ele simplesmente quis fazer isso. Ponto 5, ele não minto. Então ele usa agora, além de falar assim, fala a verdade em Cristo. Aí ele usa a negativa, não minto. A negativa muitas vezes reforça uma afirmação positiva. Eu gosto muito do documento feito na conferência de Chicago, porque eles, para combater o modernismo, então eles fizeram um documento, mais de 300 teólogos reunidos, fizeram um documento e colocaram, nós confirmamos, cremos assim, 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 e aí colocaram a negativa, não cremos assim, nem assim, nem assim. Cada afirmativa eles foram colocando o que acredita e o que nega, tudo uma coisa a ver com a outra, porque a negativa reforça a positiva. Então quando ele fala assim, estou falando a verdade, eu não minto, e estou falando a verdade em Cristo, isso é muito importante, certo? Tem Cristo aqui como minha testemunha, certo? Agora, só que ele vai usar uma outra testemunha, ele usa como testemunha a sua consciência. Até esse é o nosso tema, né? Sobre o nosso tema de hoje. Lembra que aqui nosso tema, a consciência independente, mas falível, certo? Ok? Então nós temos aqui, ele usa como testemunha a própria consciência. Olha, minha consciência. Mas será que a consciência é algo confiável? Então nós precisamos entender isso aqui. Mas antes que nós entramos nessa questão aqui nós vamos estar falando aqui sobre o que ele fala aqui nos versículos. Vou voltar aqui. Ele coloca a consciência como testemunha do Espírito Santo. Aí eu tenho grande tristeza e contínua dor no coração. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando para nós que ele realmente tinha uma grande tristeza e contínua dor no coração, pode ser traduzido como um amargo desgosto. Então ele está falando assim, o que eu estou falando é o seguinte, eu estou muito triste, muito angustiado, eu estou realmente minha tristeza é muito grande. E o que é que está falando, que está triste, que ele chamou aqui como testemunha o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo e a própria consciência e o próprio Cristo. O que é isso? Aí ele continua dizendo o seguinte, olha, experimentava Paulo uma angústia na mente, no coração, pelo estado e condições dos judeus. Que tem uma grande dor do coração, porque eu mesmo poderia ser anátema pelos meus irmãos, parentes segundo a carne. Então o que ele estava dizendo? Olha, eu estou com muita tristeza, muita dor no coração por causa dos meus irmãos. Então ele estava realmente muito angustiado por causa dos seus irmãos em Cristo. Dos seus irmãos não, dos seus irmãos parentes, não é em Cristo não, dos judeus, certo? Então ele estava muito angustiado. Por quê? Os judeus, na sua maioria, rejeitaram a Jesus Cristo. Até hoje, eles rejeitam Jesus Cristo. Então Deus, eles rejeitaram a Cristo de tal forma que Deus teve
que destruir suas cidades para eles pararem de fazer sacrifício. No ano 70, porque senão eles estavam fazendo sacrifício até hoje. No ano 70, Deus permitiu que o general Tito entrasse em Jerusalém e destruísse o templo, destruísse tudo, e até aterrasse ali a cidade. E assim cessou então de oferecer sacrifício, porque agora não era mais para oferecer sacrifício, porque o Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se não tivesse acontecido isso, provavelmente eles estariam fazendo sacrifício até hoje. E Deus preservou isso para não fazer sacrifício, colocou lá no lugar do templo uma mesquita muçulmana, que também foi providência divina, porque no dia que eles construírem o templo, eles vão voltar a fazer sacrifício. Para que vai voltar a fazer sacrifício? Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles vão fazer, a palavra de Deus diz que eles vão voltar a fazer, só que não é da vontade de Deus mais, certo? Deus não aprova, não vai aprovar isso. Eu creio que realmente alguém até já explicou, já falou, alguns pastores falaram assim: olha, eles vão fazer sacrifício lembrando do Cristo que já veio. Não há necessidade de você oferecer animal. Eu não concordo com essa interpretação. Eles vão oferecer sim, mas está na profecia que eles vão voltar a fazer sacrifício, mas é desobediência, certo? E Deus não está permitindo até hoje, porque se eles mexerem naquela mesquita lá, a guerra estourou com todos os muçulmanos ali, e eles não são fracos, né? Então Israel tem uma boa defesa, mas também não é assim tanto, né? E alguns desses pode ser que tenha até bomba nuclear. Então, meus irmãos, são coisas que nós podemos ver que Deus, na sua providência, fez todas as coisas. Então ele tinha essa dor no coração. Então, olha, tudo isso parece insignificante diante da próxima revelação que Paulo vai fazer. Então, qual que é a próxima revelação? Ele diz que eu desejaria ser anátema por amor dos meus compatriotas. Veja, o que isso quer dizer? Como é que ele deseja ser anátema? Deixa eu ver aqui que eu estou. Não mudou, não mudou? É que está igual. Isso. Tem duas iguais aqui. Paulo desejou ser amaldiçoado por amor de seus compatriotas. Será que é isso? Então essa é uma das frases mais difíceis, né? Veja o que ele fala assim, olha. Deu testemunho da minha consciência no Espírito Santo e tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus compatriotas, dos meus irmãos. Está falando dos seus compatriotas, dos judeus. O que ele quis dizer? Ele não está dizendo, irmão, que poderia ser excomungado da igreja. Então tem essa interpretação que as pessoas falam assim, não, que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se eu estou atrapalhando vocês, se eu estou sendo um empecilho para vocês se converterem, então tá, a igreja pode me disciplinar, me excomungar, eu preferia acontecer isso, se isso vai fazer com que vocês se convertam. Não, mas não é isso, não é isso que ele queria dizer. Paulo, ele não quis ser condenado, ele falou assim: olha, eu estou me colocando para ser condenado no lugar dos meus compatriotas, se isso fosse. Não há necessidade disso. Cristo já fez, Cristo já morreu, já pagou o preço. E se uma pessoa vai ser condenada no lugar de outra, isso é impossível. Paulo mesmo, então não era isso que Paulo está querendo dizer. E eu coloquei aqui a posição de João Calvino, né? Porque João Calvino ele acreditava nesse ponto aqui. Por isso que a gente não pode idolatrar um homem, certo? Até homens
que escreveram coisa boa, que foram bênção para a igreja, na história da igreja, mas vários deles erraram também, certo? Nós estamos lendo para vocês a história da igreja, vocês estão vendo que muitos deles falharam feio, mas às vezes ficaram algum legado deles. Eu estava estudando agora sobre o monasticismo, esses mosteiros, eles eram um problema sério, mas tem a ponto positivo ali, que eles tornaram-se uma escola, a única referência ali de estudar tudo, e eles preservaram muitos documentos por causa desses mosteiros. Muito bem. A salvação do homem não é uma coisa que o homem determina. Paulo jamais diria isso, pois ele iria contradizer o que havia falado no capítulo 8. Então, eu preferia ser anátema. Você não pode, é uma coisa que ele não poderia escolher jamais. Ele não tem condições de fazer isso, ele não pode. Certo? Então essa não seria o que ele quis dizer. Então essa explicação diz que Paulo se refere ao seu estado e condição antes da sua conversão. Também a pessoa está falando antes da sua conversão. Agora alguém antes da conversão vai preferir, vai ter um amor tão grande assim pelos seus compatriotas? Paulo tinha, ele era muito zeloso, era muito religioso, mas ele tinha ideia da perdição em relação a isso? Não, ele não se preocupava com isso não. Ele achava que é pela lei que as pessoas eram salvas. Então também essa posição não é certa. O incrédulo jamais iria querer ser amaldiçoado, jamais queria ser separado de Cristo. Ele já o é, na verdade. O incrédulo já está separado de Cristo. Quem não crê em Jesus já está separado de Cristo. Na verdade, o incrédulo nem tem consciência disso. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando do que sente agora e não no passado. Ele fala da sua presente condição e da dos judeus. Certo? Então ele está falando da sua presente condição. Muito bem. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O que realmente Paulo quer dizer estar separado de Cristo? E Paulo vai utilizar aqui o verbo no pretérito imperfeito. Eu poderia, certo? Então, esse verbo, ele indica um desejo que poderia ter sido realizado, mas que não se concretizou. Esse tempo verbal carrega uma nuance experimental e empírica, sugerindo uma intenção iniciada, mas interrompida. O que é isso? Eu preferia, se isso fosse possível, eu queria, mas eu sei que isso não é possível. Se isso fosse possível, ou se isso fosse fazer com que as pessoas se convertessem e fosse possível, eu preferia ser, certo? Então é uma possibilidade. Eu até coloquei aqui um desenho do homem olhando para a lua. Todo mundo pode pensar nisso. Olha, eu gostaria de um dia fazer uma viagem para a lua. Eu gostaria. Tá. É um desejo seu. Mas ser interrompido por quê? Que fato? Pode ser que até daqui a uns anos até pode ser possível isso, né? Pelo avanço que está. Mas nós aqui que eu estou falando, né? Que algumas pessoas até podem cumprir isso. Mas nós aqui, eu acredito que ninguém tem essas condições. Então você é interrompido pelas condições. Eu não posso, eu não tenho condições. Não dá, certo? E também não tem nada lá para você se divertir. Você vai ficar fazendo o quê lá? Então, esse desejo seria bem estúpido, né? Mas tudo bem, cada um tem seus desejos, né? Talvez se tiver um professor de geografia, o que pode ser que queira, né? Para ver de cima e tal. Pode ser, né? Desde que tenha garantia da volta, né? Muito bem. Então, meus irmãos, esse seria esse verbo que Paulo está usando. Em outras palavras, Paulo expressa algo como
Eu estava prestes a desejar, mas não pude prosseguir. Mas mostra a intensidade da sua compaixão para com os israelitas, ao ponto de quase desejar algo impossível de ser separado de Cristo. Certo? Então isso aí é algo que ele fez. Aqui nós temos alguns exemplos bíblicos, eu vou citar alguns. Filemão, versículo 13. Então, nós temos exemplo também de uso do pretérito imperfeito aqui, certo? Aí se vocês depois quiserem copiar essas passagens paralelas, então vocês podem estar fazendo isso. E aí vamos, por que Paulo faz essa declaração? Paulo faz essa declaração como parte da sua grandiosa teodiceia, justificando os procedimentos de Deus. Então ele está fazendo essa declaração porque ele está querendo mostrar para eles os procedimentos de Deus. Então por que os judeus têm rejeitado? Irmãos, às vezes o conhecimento, uma pessoa conhece muito determinada coisa e ele não se abre para novos conhecimentos. Isso foi um grande problema ali, porque especialmente se eu interpreto errado aquilo que foi dito. Porque os judeus, aqueles que tinham um conhecimento real das Escrituras, e Deus abre o entendimento, eles vão ver que Deus abre o seu coração, e eles vão ver que o Velho Testamento faz todo sentido, certo? Mas quando eles não têm essa compreensão, eles vão ver que não fazem esse sentido. Então é por isso que eles rejeitam. Harmonização entre os acontecimentos e seu ensino. Então, muitas vezes, irmãos, Paulo era acusado. Ele era acusado de traidor. Ele era acusado de não ser patriota, porque ele estava, para ele não a pessoa se tornar pessoa para adorar a Deus e não seguir a lei e não ser circuncidado, para aqueles que continuavam com aquela mente fechada, isso era uma afronta, era algo que realmente desafiava ele como não somente como pessoa, mas também como patriota. Então ele foi realmente bem insultado. Então eles não viam essa harmonização do seu ensino, dos acontecimentos, ele não conseguia ver. Então, Paulo era comparado com os publicanos, que realmente trabalhavam para o Império Romano, porque ele estava trabalhando, o seu ministério era com os gentios, então os judeus ficavam muito ciumados, e tinha também o desejo de responder as acusações frequentemente dirigidas a ele. Então por isso que ele fala isso, olha, eu tenho esse desejo no coração, eu tenho profunda, e eu quero realmente fazer a vontade de Deus. Ele era acusado de se aproveitar da nova fé para obter favores dos gentios. Para vocês verem então, essa questão da perseguição das coisas aconteceu já lá no primeiro século. Então Paulo foi acusado. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo lá defende o seu ministério, mas não porque ele queria se defender, ele queria defender-se porque ao recusar ele como apóstolo, ele estaria desacreditando toda a sua mensagem. Então por isso que ele vai colocar a sua consciência como testemunha. Então é isso aí, ele é acusado então de aproveitar da fé das pessoas. Ele é acusado de agir por interesse próprio, como um estrategista, certo? Como alguém que realmente está querendo tirar proveito próprio. Então, veja, Paulo ele deixa isso bem claro lá aos Coríntios, fala assim, olha, eu trabalhei, não peguei
dinheiro de ninguém. Se eu errei, foi nisso. Na verdade, eu espoliei outras igrejas, recebi de outras igrejas, para não ser pesado para vocês. E ele fez isso em relação à igreja. Mas em relação aos judeus, eles estavam realmente... veja que se pessoas... que quem acusava ele, né? Essas pessoas infiltravam dentro da igreja. Tem água aqui, eu estou sofrendo a coisa. Então, essas pessoas estavam infiltradas dentro da igreja. Veja, quem estava infiltrado na igreja da Galácia? Eram os judeus, judaizantes, pessoas que queriam que eles guardassem a lei, que eles se circuncidassem. Dessas pessoas estavam infiltradas. Então, o que acontece? Ele responde com um testemunho sincero, afirmando o seu amor para com o seu povo. Então, por isso que ele precisou usar a sua consciência. Nós vamos falar ainda da consciência. Então, ele estava fazendo isso. Eles diziam que ele abandonou o judaísmo por conveniência. Então, ele esclarece dizendo que a sua identidade judaica, ele era fariseu da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Então eles estavam acusando ele do judaísmo, mas ele combate lá, eu sou, quanto a ser judeu, não, eu também sou judeu, da tribo de Benjamim. E quanto à religião, fui fariseu. Também ele é chamado de inimigo dos judeus, supostamente indiferente ao destino deles. E é onde então ele revela que ele, se fosse possível, ele desejaria ser anátema para que eles fossem salvos, para que os olhos deles fossem abertos. Então ele revela a tragédia dos judeus que rejeitam o próprio Messias. Então esse é um grande problema que eles estavam aqui enfrentando. Muito bem. Por que o apóstolo faz uso dessa declaração? Seu desejo é que os judeus reconheçam o erro e se convertam. Esse que ele queria. Então ele queria que eles se convertessem. Ele buscava abrir seus olhos através de sua exposição apaixonada. Então aí, meus irmãos, eu vou voltar um pouco e falar dos argumentos dele. Por que foi tão importante ele falar assim, olha, eu falo a verdade no Espírito, né? Eu não minto, eu tenho como minha consciência, como testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Eu vou voltar um pouco, só para mim falar um pouquinho. A consciência, meus irmãos, ela é algo. Eu não vou estar transparência, irmão. Isso aqui sumiu a transparência daqui, essa parte da consciência. Não sei o que eu fiz. Então é o seguinte: a nossa consciência ela é independente, certo? Você vai lá, faz uma coisa, você quis fazer, de repente sua consciência fala assim: você não devia fazer. Ela é independente. A consciência foi colocada na sua mente por quem? Por Deus. Aí vem um homem lá chamado Freud, você já ouviu falar nele? Ele pega e dá o nome dessa consciência aí de superego, certo? Mas só renomeou. É a consciência nossa. Não existe o superego e um ego superego, certo? Na verdade, o ego, que nós somos o meu eu pecaminoso, que tende realmente a sempre fazer as coisas. Se eu deixar a minha concupiscência da carne, eu vou fazer. Então a minha consciência, ela está ali o tempo todo tentando me atrair, tentando me indispor
minha consciência mostrar para mim o que é certo e errado. Só que a consciência, ela é sempre negativa. Ela é sempre negativa, ela sempre acusa, ela sempre fala, ela não mostra caminho, ela sempre faz. O problema é mostrar o que está errado. Então esse é o papel dela. Foi por isso que Deus colocou a consciência no nosso coração, na nossa vida. Bom, tendo a nossa consciência, ela não é perfeita, ela é falível. Então esse é o que é o grande problema. Se todo mundo agisse de acordo com a consciência, mas essa consciência ela tem que ser trabalhada de uma forma que o Paulo fala aqui, né? No Espírito, minha consciência no Espírito Santo. Então minha consciência, eu estou agindo de acordo com a minha consciência, mas sendo cheio do Espírito Santo, certo? A minha consciência vai agir, porque se você aprende as coisas erradas e você faz uma vez ou outra, a Bíblia fala que você pode cauterizar a consciência. O que é cauterizar? Lembra que cauterizar é você... Lembra quando tem um corte aqui, às vezes a pessoa, se não tem nada para estancar o sangue, ele vai lá e faz o quê? Ele bota o quê? Fogo, né? Ele cauteriza, né? Então, aqui ele vai estancar o sangue. Então é cauterizar. A consciência pode ser cauterizada, pode ficar endurecida, de modo que a pessoa comete uma coisa, a consciência fala com ela, ela não dá ouvido, ela pode ser resistida, a pessoa vai resistir, ela não aceita. Então muitas coisas que às vezes a pessoa está rejeitando é a sua própria consciência. A consciência fala, isso aqui é verdade, e você diz, não é. Então a pessoa, ela pode ser resistida, certo? Você não devia fazer isso, eu vou fazer. Então ela pode ser resistida. Então a nossa consciência, então ela tem que ser moldada. Nós temos um exemplo nas Escrituras, tá em 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala das coisas sacrificadas aos ídolos, se eu vou comer carne ou não da carne que foi sacrificada aos ídolos. E ele fala um pouco da consciência ali para nós. A pessoa que é fraca, ele acha que não pode comer. A pessoa que sabe que o ídolo não é nada, que não significa nada, porque na verdade não é como uma galinha que é oferecida hoje, igual assim, está lá numa encruzilhada lá, você nem sabe como é que aquela galinha lá não convém, certo? Apesar que não é nada, né? Não significa nada, tudo, mas não convém, questão de sanitária, né? Mas lá não, lá as carnes eram boas, certo? Eles ofereciam lá e eles vendiam como se fosse uma açougue mesmo. Só que antes de vender aquela carne, elas eram oferecidas aos ídolos, eram dedicadas aos ídolos. E muitos crentes, eles realmente não tinham a consciência tranquila para poder comer aquela carne. Então o que Paulo fala? Paulo fala que eu tenho que obedecer à consciência. Por que isso? Por causa da maturidade da pessoa. Você, agora ele deve falar assim, quem é maduro, quem não é maduro. Você pode comer, pode, mas o imaturo, para ele, não pode. Então aí o que vai acontecer? Eu poderia comer, não haveria problema, porque eu sei que não tem nada a ver. Mas se eu como e aquele lá que é imaturo vai se escandalizar e talvez ele vai até comer e pecar, porque ele vai estar agindo com a sua consciência, indo contra a sua consciência, então o que vai acontecer? Eu estou levando meu irmão fraco a pecar. Imagina, irmãos, aqui, Deus não quer que eu haja contra a minha consciência, certo? Ele não quer. Então eu só vou agir contra a minha consciência, que eu acho que não tem nada a ver,
então você não vai fazer, porque se você acha que não tem nada a ver, você é mais maduro, de certo? Então, se não tem nada a ver, se você tem mais conhecimento, então você não deve fazer, porque o outro é mais imaturo. Igual um jovem, né? O jovem quer fazer as coisas tudo moderno. Ah, você não deve fazer isso. Não tem nada a ver. Tá. O seu nada a ver, o que é? O que significa isso, nada a ver? Tá? Às vezes tem tudo a ver. Ok? Então, a consciência, meus irmãos, ela realmente vai depender, você vai depender muito daquilo que você é, que você foi formado, que você foi questionado, certo? E isso é muito complicado, muito complexo, porque você for pensar que lá numa pessoa lá que foi treinada para matar, certo? Talvez a primeira vez a consciência dele pesou e ele cauterizou. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai agir mais contra a consciência, mesmo que a pessoa foi treinada, primeira vez ela sabe que foi errado, porque às vezes tem grupos que pega crianças ainda novas e treina elas para matar, para ir para a guerra. Para você matar, não numa guerra, tudo, você matar ali não tem problema. Claro, matar na guerra não é pecado, mas o problema é que a guerra que às vezes fazem não justifica uma coisa de ódio, de preconceito, coisas assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da consciência, porque se você educa uma criança errado, a sua consciência vai estar realmente fazendo aquilo, não vai estar ouvindo a consciência mais. Tá? Deus colocou a nossa consciência, certo? Foi Ele que colocou a minha consciência ali, então eu preciso estar agindo. Bom, eu tenho 10 minutos, eu vou fazer algumas conclusões. O Evangelho, irmãos, às vezes ele divide, assim como aconteceu com Paulo. Ele se converteu, ele era amigo lá de todos os fariseus, tal. Quando ele se converte, ele se torna inimigo cruel dos fariseus. Eles odiavam Paulo, assim como os saduceus e outros que ele começou a odiar, porque agora o Evangelho pode dividir. Veja o que diz a palavra de Deus: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus familiares. Imagina numa cultura bem radical, aqui uma cultura mais radical, em que alguém se converte. Na nossa cultura isso nem faz tanta diferença, mas numa cultura mais radical, esse versículo se torna bem evidente, certo? A pessoa às vezes ele até deserdado, expulso de casa, porque simplesmente abraçou a fé, certo? Dependendo da cultura, isso aqui quando essa cultura lá judaica realmente ele realmente se separou, certo? Então os inimigos do homem serão dos seus próprios familiares, da sua própria casa. O caráter profundo da divisão. Então o Evangelho não somente nos separa das velhas relações, mas também nos introduz em novas relações. Então, quando você se converte, você tinha alguns amigos. Aqueles que verdadeiramente eram seus amigos, talvez vão continuar te respeitando e provavelmente eles talvez futuramente vão vir para Cristo. Mas lembre-se que você tem que ser diferente. Você tem que sempre tomar posição do lado de Cristo. Se você for parecido com eles, você vai ser amigo deles, continuar sendo amigo deles, só vai. A única diferença que existe entre você e eles é que você vai numa outra igreja. A conversão não é que você mudou de uma igreja católica para ser evangélico, ou para ser, nem falar evangélico, porque evangélico também é para você ser um verdadeiro cristão, né? Você se converter. Ou você deixou de ser uma outra religião pagã lá para você ser. Não vou dizer nem isso, porque às vezes os católicos são mais
fervorosos que muitos cristãos, muitos crentes, né? Em termos de fervor, igual eram os judeus, eles eram fariseus e eram fervorosos, entendeu? Então aqui, irmãos, às vezes a pessoa, quanto mais arraigada a pessoa está na religião, mais ela vai encontrar oposição, certo? Porque a pessoa às vezes vai ter que, ela não vai querer mais ser seu amigo. Será que eu quero será que eu quero continuar essas amizades? Será que eu estou disposto, por amor a Cristo, uma novas amizades? Ser radical, certo? Então isso é muito sério. Será que você pode ser assim? Mateus 10:37. Quem ama pai ou mãe, 1 Coríntios 1 fala assim, 1 Coríntios 2:15, mas o que é espiritual discerne tudo, bem tudo, e ele ninguém é discernido. Então eu preciso ter esse discernimento. Agora veja o Mateus. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então essa aqui eu tenho que tomar posição. Meus familiares, eu amo eles. E você deve amar seus familiares, porque uma das coisas que a Bíblia fala é amar seu próximo. E as pessoas mais próximas de você são os seus familiares. Mas você não pode amar eles mais do que a Deus, porque se você amar eles mais do que a Deus, você não é digno do Senhor. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Então essa separação há quando você toma posição. Então seus parentes vão lá no dia do domingo, no dia do culto. Olha, essa hora eu vou estar na igreja. Então já você pode ir para lá, tudo, pode lá ficar à vontade, mas olha, durante 2 horas eu vou me ausentar, mas logo a gente vai estar aqui, a gente vai fazer o almoço e você vai estar pronto. A gente vai estar pronto toda a tarde, vamos estar à disposição. Então, às vezes alguns vão ofender, não voltam mais, mas aqueles são verdadeiramente, eles vão voltar e vão ter interesse. E agora olha aqui, que mais sério esse versículo de Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer, o amor que você tem por eles é como se fosse não fosse nada. Você precisa aborrecer eles, você precisa contradizer eles, você precisa contrariar eles, você vai fazer isso. O seu amor não pode deixar que você faça isso. O amor que passa a mão na cabeça não é amor. Amor que não diz a verdade não é amor. Certo? Nós estamos hoje numa sociedade, numa coisa que as pessoas estão muito cheias de mimimi. Você fala a verdade, a pessoa fica ofendida, nunca mais fala com você, ou às vezes ficam anos e anos sem falar com você. Tudo bem, é o certo. E às vezes a pessoa, você está certo, a pessoa faz, você ainda fica errado. Tudo bem, mas eu tomei a posição. É isso que é importante. Sejam parentes, seja amigos, seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for, desde que você tenha certeza que você está tomando a posição em Cristo, certo? Estou dentro da vontade de Deus. Então isso é importante. Então ele está colocando como não pode ser o discípulo dele. A terceira dedução, que embora nós estejamos numa nova relação, isso não significa que deixamos de nos interessar pela antiga relação. Quer dizer, é claro, eu estou numa nova relação com Deus, com outros irmãos, tudo. Eu tenho uma nova perspectiva de vida, mas eu continuo estudando, eu continuo trabalhando, continuo tendo amigos fora do meu círculo. Só que quando eu preciso testemunhar, eu vou testemunhar. Quando eu preciso me posicionar, eu vou me posicionar. Tem uma história, essa é uma história verídica, que o jovem foi trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Foi. Então, aquele caminhoneiro parou num posto e convidou ele para ir
para ficar com as mulheres lá. Nesse momento, esse rapaz era cristão, e ele falou assim: olha, desde que eu recebi Jesus Cristo como Salvador, eu tomei a posição de não desagradar meu Deus. Então, eu não vou, mas você vai. Ele não chegou naquele ponto de acusar, entendeu? Porque a pessoa está indo na vida dele, que é a vida normal dela. Se você quiser ir, vai. A pessoa foi, passou uns minutinhos e voltou. Também não quero ir não. Vamos lá tomar alguma coisa lá, vamos tomar um lanche lá. Aí são os dois, ele desistiu. Algumas vezes pode ser que a pessoa não vai desistir, mas essa é você tem que tomar posição. E mesmo o incrédulo, às vezes, ele pode a consciência vai despertar. Como é que você vai despertar a consciência de alguém que está acostumado a fazer as coisas erradas? É tendo um contraponto, tendo alguém que faz o que é certo. Se não tiver alguém que dá testemunho do que é certo, a consciência dele vai fazendo sempre que está errado. Sempre que está errado, está tudo bem, está tranquilo. Certo? Mas quando aquele jovem testemunhou, despertou a consciência dele. E aí ele não foi contra a consciência. Ele poderia resistir à consciência, mas ele não resistiu porque tinha um testemunho, alguém que consegue resistir. Então as pessoas usam a carne é fraca, não sei o que lá. Sabe essas desculpas que a pessoa tem de continuar no erro? Então, mas tem um testemunho de alguém que realmente posicionou-se ao lado de Deus. Então você pode fazer isso. Você pode estar posicionando, que você vai estar despertando a consciência adormecida de muitas pessoas através do seu testemunho. Muitas vezes a perseguição vem exatamente porque você é cristão, porque eles não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam arguídas. Então a pessoa pode deixar a consciência livre, pode te ignorar ou pode te perseguir, porque vai te perseguir fazendo igual a mim, quer ver? Eu só vou experimentar aqui para ver. Ele não faz isso aqui, mas ele é sem educação, porque essa pessoa cedeu e agiu na carne. Essa pessoa continua agindo sempre no espírito, vai ficar difícil para aquela pessoa. E se é numa relação mais íntima que tem as pessoas, a balança tem que desequilibrar. Eu sempre tenho que fazer o que é certo. E aí a balança tem que ficar aqui a ponto da consciência da pessoa fervilhar. Muito bem. Como conclusão, podemos dizer o seguinte: queira Deus dar-nos graça para podermos examinar a nós mesmos à luz destas coisas, tanto em nossa relação com os outros, como com respeito ao que estamos fazendo neste mundo. Uma coisa que eu não falei também, irmãos, que eu acho que neste mundo eu estou aqui para falar de Jesus, para testemunhar, para viver para Cristo, assim como Paulo tinha isso no seu objetivo principal. Ele queria ver seus compatriotas salvos, assim como você tem seus parentes, seus amigos que não são salvos. Mas se você viver que nem eles não vão ter interesse pelo Evangelho. Então o que nós estamos fazendo neste mundo, quanto à nossa chamada, nossa vocação que prestamos ao Deus vivo, tudo que importa é se estamos fazendo a vontade de Deus. Estou fazendo com o máximo da minha capacidade, tudo pelo poder do Espírito Santo? Se você pode responder sim, amém. Se não, também é um motivo de você se colocar diante de Deus, se arrepender para fazer a vontade de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo momento que o Senhor tem nos proporcionado aqui de estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Vai cantar mais? Amém, irmãos. Uma última vez, vamos nos colocar de pé. A gente vai estar cantando aí pela última vez, né, no mês, esse cântico.